do blog/vlog Biscoito Esperto, e hoje eu trago pra vocês uma resenha do terceiro volume do box Sherlock Holmes. Eu já fiz uma resenha do volume 1 e do volume 2, que você pode assistir clicando no link ou na descrição do vídeo ou na playlist ou procurando. Antes de começar o vídeo eu quero falar que eu comprei uma iluminação artificial, que vocês estão vendo pelo reflexo dos meus óculos, pra poder fazer o vídeo. Sem essa iluminação ficava muito escuro, ficava desse jeito, então com a iluminação fica um pouco melhor. Então pessoal, esse terceiro volume contém o livro de contos A Volta de Sherlock Holmes, que foi publicado em 1905, e o romance O Vale do Medo, que foi publicado em 1915. O Vale do Medo foi o último romance escrito pelo Conan Doyle sobre o personagem Sherlock Holmes. Eu tinha lido O Vale do Medo antes, faz uns 3 ou 4 anos. Na verdade, acho que faz mais tempo, porque foi quando eu tava no ensino fundamental ainda, então tem pelo menos uns 5 anos. Cara, eu não lembrava nada. Era o único romance de Sherlock Holmes que eu não lembrava praticamente nada. Enquanto eu lia, eu fui levemente me lembrando das coisas. E também, assim, me surpreendia muito, porque, tipo, parecia que era a primeira vez que eu tava lendo em certos aspectos. Mas primeiro vamos falar do livro de contos A Volta de Sherlock Holmes. Então, no último conto do livro de contos anterior, que é o Memórias de Sherlock Holmes, a gente tem um conto em que o Sherlock Holmes, ele tem um encontro dramático com o James Moriarty, o grande arqui-inimigo dele. Eles lutam fisicamente perto de da cachoeira de Reichenbach, sei lá como pronuncia aquele nome, e eles caem da cachoeira, e aquele era pra ser o final de Sherlock Holmes, era pra ser a morte de Sherlock Holmes e tal, mas devido ao público amar demais as histórias do detetive, o Arthur Conan Doyle, por livre e espontânea pressão, acabou escrevendo mais livros sobre. E o primeiro livro que saiu depois da morte de Sherlock Holmes foi A Volta de Sherlock Holmes, que é esse daqui, que é o primeiro livro nesse volume. E, assim, Sherlock Holmes não morreu, ele sobreviveu de fato e tal, e o Watson volta a morar com ele. Isso eu achei um pouco estranho, porque o Watson se casou no livro O Sinal dos Quatro. No final do livro ele se casa com a Mary Morstan e eles vão morar juntos e tudo mais. E daí do nada o Watson decide abandonar a mulher dele e o consultório de medicina dele pra morar de volta com o Sherlock. Esse daqui não foi o meu volume favorito. O meu volume favorito ainda foi o segundo volume. Ainda não li o quarto, mas né, vamos ver, nunca se sabe. Mas assim, O Vale do Medo, pra mim, foi o segundo melhor romance de Sherlock Holmes. Agora eu vou falar de alguns dos meus contos favoritos da Volta de Sherlock Holmes. No comecinho do livro temos o conto O Construtor de Norwood, que na minha opinião foi assim um dos melhores contos desse livro. Foi assim, um conto genial. Eu coloquei no Scooby assim: o conto do construtor de Norwood teve intriga, mistério, drama familiar, conspiração, o Lestrade se envenenando e, é claro, Sherlock e Watson prontos para investigar a tudo e todos. Só não entendi porque o Watson voltou a morar com o Sherlock se ele está casado com a Mary. Algumas coisas, assim, alguns contos do livro foram um pouco confusos. Teve um conto, por exemplo, de uma moça de um rapaz que ele fugia de bicicleta no meio de um lamaçal e tal, e o Sherlock e o Watson, eles tinham que investigar pra onde a bicicleta do cara tava indo. Eles foram parar numa hospedaria. E, cara, eu não sei se eu tava loucona nesse dia, porque, sei lá, mas eu não entendi nada desse conto. Eu tive que ler 2 vezes e ainda fiquei, o quê? O quê? O quê? Eu acho que, assim, o Conan Doyle, ele não queria mais escrever sobre Sherlock Holmes. Eu acho que chegou uma hora que pra ele chegou mesmo. E como ele teve que voltar a escrever, eu acho que em alguns contos ele não colocou muito esforço, porque, sei lá. E, assim, quando eu tava quase terminando o livro de contos, que é mais ou menos na metade do livro, assim, eu tava, assim, exausto de ler. Porque todo conto de Sherlock Holmes tem a mesma estrutura, mas o maior problema não é esse. O problema é que parece que todo conto de Sherlock Holmes segue o mesmo esquema. Todo conto começa com o Watson, porque o Watson é o narrador da história, e ele fala assim: de todas as vezes que eu investiguei com Sherlock Holmes, ou de todas as nossas grandes investigações, esta é a que mais se destaca. Ou essa é que tem os detalhes mais misteriosos, ou essa foi uma das mais tristes e perigosas, e você fica, cara, você, tipo, investigou uns 200 contos e contou pra gente uns 75 coisas, causos muito loucos, e todos eles foram o mais louco, o mais inteligente, o mais misterioso. Cara, decide, véi. E também é muito comum pro Watson ele falar que ele vai ser vago quanto a nomes e localidades pra não revelar a verdadeira identidade das pessoas. E na época em que esses contos eles eram lançados, se não me engano, eles eram lançados numa revista. Semanalmente ou mensalmente saía um conto e o pessoal lia e ficava, nossa, adoro Sherlock Holmes, eu vou ler muito e tal. E assim, eu entendo que era legal dar esse gostinho de realidade, sabe? Tipo, eu vou contar uma coisa escandalosa, mas eu tenho que escolher nomes falsos pros personagens, senão Londres e a Inglaterra e o mundo ficaram escandalizados. Eu fico, tá, naquela época devia ser muito legal.
Tipo, você lia um por mês, um por quinzena, não sei qual que era a frequência, mas você lia um a cada tantos dias e você ficava, nossa, que interessante, que interessante. Até porque naquela época, assim, a gente não tinha televisão, a gente não tinha internet e tal. Então, eu acho que o entretenimento que o pessoal consumia era tudo que eles tinham, assim, de leitura e contos e romances. Devia ser uma coisa muito especial pra eles. Então, pra eles era legal ter essa coisa de, o conto mais misterioso, nomes falsos e aquela mesma estrutura. Pega e lê tudo de uma vez seguido, você, nossa, cansa de um jeito que você fica, cara, parece que eu já li esse conto várias vezes antes. E não ajuda que ele repete muito nome, primeiro nome e até sobrenome às vezes, que você começa a ficar, nossa, cara, pare. Sim, eu vou dar um exemplo de uma coisa assim que eu acho que muita gente assistiu, Supernatural. Eu adoro Supernatural, só que, cara, quando eu tava fazendo maratona, chegava uma hora que eu pensava, chega. Porque é naquele estilo de monstros da semana. Então, todo episódio era a mesma coisa. O Sam e o Dean vão investigar o fantasma, o bichão, ou a assombração, e daí eles descobrem que é isso, mas depois eles estavam errados, e não sei o que, morre alguém, cena bonitinha. E chega uma hora que você fica, cara, parece que eu tô vendo a mesma coisa de novo, e de novo, e de novo, e já deu. E eu fiquei até feliz quando acabou esse livro aqui, porque, nossa, sério, eu fiquei, nossa, finalmente. Daí começou o livro, o romance mesmo, o Vale do Medo. E eu tava meio exausta de ler Sherlock Holmes, eu acho que até por isso que eu gostei tanto do romance. O romance, ele se parece em estrutura com o primeiro romance, que é o Estudo em Vermelho. Porque é assim, o Sherlock e o Watson, eles têm que investigar um caso. Eles vão, investigam, não sei o que, não sei o que. E no meio do livro, eles descobrem tudo o que aconteceu, quem matou, quem morreu, por quê e tal. E daí a segunda parte é o assassino, a vítima, ou um personagem, assim, de importância pra história, e explicando o que levou ele a cometer esse ato, ou falando sobre o passado e tudo mais. No Estudo Vermelho, a gente tem um pequeno vislumbre de como foi o surgimento dos Mormons nos Estados Unidos. E nesse livro aqui a gente vê um pouco sobre a maçonaria e máfia também, apesar das duas coisas não estarem ligadas, só na história. E tal, eu achei assim, foi o segundo melhor romance de Sherlock Holmes pra mim. O primeiro ainda, o meu favorito ainda é o Cão dos Baskerville, mas foi um romance muito legal, eu achei assim, muito, muito louco mesmo. E, nossa, cara, louco. Então, gente, é isso, assim, não tem muito o que falar, porque eu também não quero dar spoiler. E, assim, sobre os contos não tem muito o que dizer. Eu acho que são contos muito legais. Talvez se eu tivesse feito diferente, tipo, eu lia 3 por dia, só que só uma vez por semana que eu fazia isso, talvez eu apreciasse mais do que ler 1 ou 2 por dia, todos os dias. Porque, assim, não que eu esteja com pressa de terminar, mas é que eu não gosto de enrolar demais nas minhas leituras. E quando eu começo a enrolar demais, eu sinto que eu não tô lendo de verdade. E foi assim com Game of Thrones, que eu amo Game of Thrones, eu adoro os livros, eu amo o seriado. Só que eu demorei mais de 1 ano pra terminar os 5 livros e eu tô já no segundo mês lendo Sherlock Holmes e eu não quero ficar demorando. Mas ao mesmo tempo, quanto mais rápido eu leio, mais parece que cansa, sabe? Hoje em dia, o nosso entretenimento vem muito mais rápido e muito mais variado, e naquela época não era assim. Então, pessoal, essa foi a resenha do terceiro volume do box Sherlock Holmes. O próximo vídeo vai ser sobre o volume 4. Eu nem comecei a ler ainda, na verdade eu acho que vou começar a ler agora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham vontade de ler Sherlock Holmes, porque é uma história assim espetacular. Eu acho que muita gente vai gostar. Talvez não faça como eu, de ler tudo um em cima do outro, porque fica cansativo. Mas eu acho que você vai gostar, sim, se você tentar ler. Então, gente, é isso por hoje. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Muito obrigada por tudo. Se vocês gostaram, deem joinha no vídeo, que isso ajuda muito. Se inscreva no canal, porque é muito legal. E muito obrigada, até os próximos vídeos.